Olá, eu sou a Wanda Menegutti e esse é meu canal aqui no YouTube, o Menegutti. E o vinho que nós vamos avaliar hoje, ele vem da Argentina. Primeiro spoiler, mais um spoiler, ele é da região de Mendoza. Então fica aí que no próximo bloco eu apresento o vinho, vamos falar sobre etiqueta e também sobre o produtor. Tcharam! Conforme prometido, voltamos com o rótulo. Pirueta Grand Malbec Safra 2024. Falando um pouquinho da história dessa etiqueta que me chamou muita atenção, porque eu achei uma gracinha. Eu sou aquela apaixonada por vinhos, mas também por identidade visual. E ele realmente me atraiu, chamou bastante a minha atenção no ponto de venda onde eu o adquiri, no hortifruti perto da minha casa. Bom, a história conta o seguinte: dois irmãos, em 1886, chamados Jerônimo e José Podestá, eles fizeram a primeira acrobacia em um show teatral em Buenos Aires. Daí surgiu um novo conceito de circo chamado Crioulo Circus, né? É uma espécie de circo mais humanizado, como lá o Circo de Soleil, digamos assim. E daí eles fizeram esse rótulo, o produtor a Fecovita, em alusão a esses dois acrobatas, né? É uma inspiração de um estilo de circo que surgiu em Buenos Aires ainda no século XIX. Agora falando um pouco do produtor. O produtor desse vinho é a Fecovita. Então quando falamos da Fecovita, a gente está falando do maior produtor de vinhos da Argentina, que faz um trabalho de ponta, é um produtor, na verdade, cooperativado, né, que conta aí com mais de 5.000 produtores, né, com 25.000 hectares de vinhedos. Então é muita gente, né, 29 cooperativas no total, fazendo esse trabalho de enologia. Muita gente às vezes me fala: ah, Wanda, mas um produtor que é cooperativado não tem a qualidade do vinho ruim? Pelo contrário, ele é o maior produtor de vinhos da Argentina. E o que geralmente acontece, pessoal, é o seguinte: quando você tem uma cooperativa, você coloca todos aqueles fazendeiros que estão envolvidos no projeto dentro de uma produção meio que padrão. Então tem toda uma regulamentação por parte de um enólogo principal, um enólogo-chefe, que vai avaliar, que vai controlar, que vai cuidar do plantio, do cultivo, da colheita e principalmente do estilo, porque quando a gente fala de vinhos assim de volume, a gente geralmente, por mais que a gente tenha variação de clima entre uma safra ou outra, eles ficam basicamente muito parecidos. Então você tem realmente uma produção de volume, uma produção mais voltada a estilo, porque você está falando de vinhos mais padronizados, mas também muito bem vinificados. E aí você consegue trazer aquele conceito mágico que o apreciador de vinhos tanto espera. Uma relação ótima de custo-benefício. E é isso aí. Então, pessoal, no próximo bloco eu volto com a garrafa aberta, nós vamos avaliar esse vinho e dar umas sugestões aí, algumas dicas de harmonização. Fica aí. Conforme prometido, voltamos com a garrafa aberta e vinho na taça, daquele jeitinho que a gente tanto gosta. Então, o nosso Pirueta Grand Malbec Safra 2024 está aqui. Bom, ele é um monovarietal 100% Malbec. Falando da cor desse vinho, tá? Dá para perceber que ele ainda é um vinho bem jovem, ele não tem halo de evolução. Então, quando você coloca a taça, sobrepõe a taça inclinada, você vê a mesma continuidade da cor, né? Não tendo nenhum halo, nenhuma gradação de cor quando você vai chegando na ponta da taça, mais acima. Então, ele é um vinho, isso já descreve que ele é um vinho jovem, né? Cor rubi, brilhante, um vinho que, olhando assim, a olhos vistos, ele está perfeitinho. Agora a gente vai dar uma volatilizada e a gente vai sentir aí os aromas desse 100% Malbec, para ver o que a gente descobre aqui.
É um vinho bem frutado no nariz, a gente sente uma família muito típica de Malbec, cerejas, ameixas, mais frutas pretas, digamos assim. É pura fruta, né? Uma boa acidez, a gente já consegue sentir no nariz, porque já me deu uma salivaçãozinha assim. Até um pouquinho de especiarias doces, tá? A gente sente aqui. Deixa eu avaliar agora no paladar. Vamos ver o que a gente sente quando a gente colocar esse vinho em boca. Bem equilibrado, boa acidez. Um vinho que realmente pede uma comidinha muito simples, mas uma comida para harmonizar. Muito gostoso, muito equilibradinho. E é bem interessante falar que esse vinho tem uma baixa graduação alcoólica. Ele só tem 12,5%. Então é um vinho também que, além de ser tinto, num dia mais quente, não tem nenhum problema, né? Aquele vinho que vai aquecer muito, porque a graduação alcoólica dele é super moderada. Agora falando da harmonização. O que eu sugiro aqui? Vamos para as pizzas. Uma pizza toscana ficaria muito gostosa aqui, que é uma pizza que geralmente harmoniza muito bem com vinhos Malbec, né? Você tem ali a linguiça toscana, você tem um queijo, e isso é bom porque realmente o queijo tem gordura, é um vinho que tem bastante acidez e faz essa limpeza. Eu acho que seria uma indicação perfeita. Carnes, churrasco, por que não um churrasco? Malbec sempre vai muito bem com churrasco. Pizza calabresa também, né? E até assim uma tábua de frios com guarnições gerais, com embutidos, com presuntos. Ficaria uma delícia, é uma ótima opção também para você harmonizar com tábua de frios. E a gente não pode esquecer também de uma harmonização que é muito típica. Aí a gente vai falar mais de uma harmonização regional de país. As empanadas argentinas. É um vinho que acompanha perfeitamente empanadas de carne argentinas. Eu gostei muito, achei um vinho muito legal, super honesto. Uma outra coisa, um outro detalhe importante, que esse vinho aqui, ele é um vinho tinto meio seco. Só que ele não apresenta nenhum dulçor assim especial, elevado. Ele é um meio seco para quem não gosta de vinho doce, né? E às vezes tem muito medo de comprar um meio seco e tomar um vinho doce. Eu posso dizer que isso é mais pela questão da regulamentação brasileira, que às vezes por causa do percentual do açúcar residual é obrigada a classificar um vinho como esse como um tinto meio seco. Na boca ele é seco, do jeito que eu gosto. Não tenho nada contra quem gosta de vinhos mais suave, mas o meu paladar sempre foi muito voltado ao vinho mais seco. E esse aqui não me incomodou, ele não tem um volume de açúcar residual que o faz parecer um vinho suave, tá? Ele é um vinho seco. No paladar ele sente ele bem seco, bem macio, com uma boa acidez e um ótimo equilíbrio entre álcool, taninos, acidez. Tá tudo muito ok. Então fica aí que no próximo bloco a gente apresenta a nota atribuída a esse vinho. Vamos lá, Wanda Robert Parker? Fica aí. Eu volto e apresento para vocês a minha avaliação pessoal. Salute! Olá, conforme prometido, eu voltei para apresentar para vocês a minha nota, a minha avaliação pessoal que eu atribuí para esse rótulo aqui. O Pirueta Grand Malbec Safra 2024. Preparados? Tcharam! 89 pontos, o que significa que ele é um vinho muito bom. Ele é bom, né? Ele é um vinho de ótima qualidade, com aquela relação aí custo-benefício, que é o que a gente tanto espera, pagar barato por um vinho gostoso, um vinho bem vinificado, bem feito,
que traga essa sensação de boca gostosa, frutada no nosso paladar. E equilibrada também, claro, né? Ninguém gosta de vinho ruim. Então, deixo vocês aí. Eu vou apreciar o meu Pirueta Grama Malbec Safra 2024. E eu espero que vocês continuem seguindo o meu canal no YouTube, Wanda Menegutti Me Deguste. Arrivederci e até o próximo vinho. Tchau!